Graça e paz, queridos. Podeis assentar. É uma alegria para a nossa vida estar aqui nessa noite com vocês, para compartilharmos a palavra de Deus. Vocês que nos assistem também pelas redes sociais, o Senhor falará conosco nessa noite. Abra sua Bíblia, Êxodo 33, 18 ao 23. Êxodo 33, 18 ao 23. Deus está nesta casa. Deus está nessa casa. 33, 18. Então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém e amém. Que texto interessante é esse? Uma certa vez, um pastor, ele foi pregar no interior, e aí ele era recém-formado, teólogo, bacharel, mas a igreja era lá do interior, da roça, os irmãos muito humildes, um domingo pela manhã. E esse pastor, quando chegou na igreja, a igreja lotada, o púlpito abarrotado de pastores. E aí ele começa uma introdução para impressionar talvez os que estavam na sua retaguarda. E ele começa a sua pregação. Queridos irmãos, os homens se contendem pelas protuberâncias conexas das excentricidades, congêneres da apologética, se lontrando a insipidez patológica das homogeneidades mórbidas farpantes, em constracismo melancólico de um traumatismo espontaneamente retilíneo e uniforme, que engavela os insígnes caracoides mentores das sobrevidências, enziperando assim genetrizes macropétalas de um púlcaro desnaucado e exaurível. Amém? Aí os irmãos ficaram com aquela cara de ué. Um irmãozinho levantou a mão e falou: dá licença, pastor, isso é para o almoço ou é para a janta? Mas nessa noite você não vai ter dificuldade de entender a voz do Espírito Santo, porque uma palavra vai mudar a sua vida, uma palavra vai arrancar lágrima dos teus olhos, uma palavra vai entrar no teu coração e o Senhor vai reinar como tem reinado. Glórias a Deus. A ferramenta proposta para esse mês no kit de ferramenta dos homens de honra é a chave de fenda. A chave de fenda é uma ferramenta amplamente utilizada para apertar ou para soltar parafusos. A chave de fenda magnética é aquela que atrai o parafuso, e atrai com eficiência, para que não haja o risco do parafuso cair e se perder. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos o amor de Deus que atraiu. A Bíblia diz em Jeremias 31, 3, há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. É o amor de Deus que nos atraiu. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui pela sorte, você não veio aqui pela coincidência. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe nessa noite para te levantar na presença dEle. Vemos 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos,
pensando que era alguém, como príncipe do Egito. A segunda fase, os outros 40 anos, sabendo que não era ninguém, cuidando de ovelhas no deserto de Midian. A terceira fase dos 40 anos, sendo alguém nas mãos do Senhor, como grande libertador do povo de Israel. Moisés teve o privilégio de ver a demonstração da glória de Deus. Ele pôde de relance contemplar o Senhor pelas costas. Moisés deveria ver o que ele poderia suportar e o que seria suficiente para ele. Um Moisés salvo e satisfeito. O hino diz: estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Você vai sair daqui satisfeito nessa noite. Você vai sair daqui dizendo: valeu a pena mais uma vez aquele encontro dos homens de honra, porque a presença do Senhor se fez presente naquele lugar. Eu senti a presença do Senhor. Moisés e os israelitas haviam visto a glória de Deus na coluna de nuvem e na coluna de fogo, bem como na tempestade no monte Sinai. Mas agora Moisés desejava ver a glória íntima de Deus revelada a ele pessoalmente. Deus deu a Moisés um vislumbre particular da sua glória e satisfez o desejo do seu servo. Uma coisa é a visita de um anjo. O anjo visitou Maria, o anjo visitou José, o anjo visitou Abraão. Já fala o nome, visita. Visita é uma coisa rápida, um anjo veio e foi embora. Outra coisa é a presença de Deus. Senhor, se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui, porque a presença de Deus é muito importante em nossas vidas. Outra coisa é ver a glória de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da glória de Deus, para sermos fortalecidos e capacitados para vencermos os desafios da vida. Mas onde está esta glória? Que glória é essa? Onde está essa glória? Essa glória é e está com o Senhor. Salmo 24, 10. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Isaías 6, 3. Os serafins clamavam em uma só voz: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Todos os oceanos, todos os continentes, de uma outra extremidade da terra, mais de 8 bilhões de pessoas, e toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 19, 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Quanto mais perto do céu nós nos aproximamos, mais do céu nós queremos. Quanto mais experimentamos de Deus, mais de Deus nós queremos. Eu sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está nesta casa. Homens de honra precisam orar. Moisés sabia o caminho da oração. Sabia o caminho da oração. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdinego sabiam o caminho da oração. Pedro e João, hora nona, sabiam o caminho da oração. Paulo e Silas sabiam o caminho da oração. Começa o caminho da comunhão e o caminho da intimidade começa com a oração. Êxodo 33, 17, Deus disse a Moisés: porquanto achaste graça aos meus olhos. Em outras palavras,
Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Você me atraiu. Você me atraiu. As tuas qualidades, o teu caráter, o teu estilo de vida, você me atraiu. No próprio versículo 17, Deus está dizendo para Moisés: e te conheço por teu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Intimidade e relacionamento com Moisés. Sabe de Lázaro? Lembra de Lázaro? Lázaro não era apóstolo, Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Vale mais intimidade do que cargo. A intimidade com Deus começa na oração. A oração pessoal deve ser o dever e a prática de todo discípulo de Cristo, de todo servo de Deus, de todo homem de honra. Agora, imagine só, se Deus resolvesse instalar no céu uma secretária eletrônica. Imagina quando você fosse orar, você ia escutar a seguinte mensagem: obrigado por ter ligado para a casa do nosso Pai que está no céu. Para petições, aperte 1. Para ações de graça, aperte 2. Para reclamações sobre fariseus, aperte 3. Para outros assuntos, aperte 4. Ou se nós escutássemos aquela famosa desculpa: no momento, todos os anjos estão ocupados. Queira, por favor, aguardar na linha, orando em espírito. Ou se nós escutássemos a última opção desse sistema: nosso escritório celestial está fechado aos finais de semana. Queira tentar uma nova oração na segunda-feira. Graças a Deus não é assim. Graças a Deus não é assim. A linha para o céu nunca está ocupada. Graças a Deus que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele sabe o que nós vamos pedir. Ele sabe quem está pedindo. Graças a Deus, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Homem de honra é homem que ora. Mateus 6:6. Jesus passa as instruções sobre oração, mas quando tu orares, Jesus não disse se orares, mas quando tu orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando sobre privacidade, para nós não sermos perturbados, incomodados, para evitar distrações. Está orando, mas está orando com o celular do lado. Senhor, meu Deus, meu Pai. Depois eu respondo isso. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deixa eu responder já isso daqui. Ô filho, vê se eu desliguei o ferro e vê se eu tirei o leite do fogo. Senhor, meu Deus. Isso não é oração. Oração com chicletão na boca. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com o Criador, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E nós precisamos estar em silêncio, para que tenhamos liberdade e um tempo de qualidade para falarmos com o nosso Deus. Nenhum lugar é impróprio para a oração, desde que ela atinja a sua finalidade. Gênesis 24:63, Isaac saiu para orar no campo. Atos 10:9, Pedro subiu para um terraço. Pedro foi orar num telhado. Lucas 22:41, Jesus subiu ao monte para orar e apartou-se dos seus discípulos um tiro de pedra, 20 a 30 metros. Jesus estava num canto, eles estavam no outro e Jesus estava orando. Nunca houve uma pessoa tão ocupada como Jesus na terra, e mesmo assim ele tinha tempo para orar. Nossas orações hoje muitas vezes são interrompidas devido a uma agenda pessoal lotada de compromissos. Sabe quem são os grandes hoje?
Os grandes hoje não são os que falam da oração, não são os que acreditam na oração, não são os que discutem os méritos da oração. Os grandes hoje são aqueles que tiram um tempo para orar, e oram, e buscam, e falam com Deus na intimidade. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus está trabalhando. João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembra daquele episódio que o anjo foi buscar Pedro lá no cárcere? Mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo. Ora, porque Deus está trabalhando. Ora, porque Deus está trabalhando. Não desista de orar pelo seu amigo, não desista de orar pelo seu vizinho, não desista de orar por aquele que não é cristão, por aquele que te persegue. Ore, porque o céu vai se abrir, o Senhor vai inclinar os ouvidos para ouvir a tua voz e responder esta oração. Isaías 64:4, a Bíblia diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ora, Deus, porque o Senhor está trabalhando. A oração não é realizar a vontade do homem no céu, é realizar a vontade de Deus na terra. A oração é como o coração: se parar, morre. A menor distância entre a terra e o céu é quando nós estamos de joelho, porque eu posso tocar os céus quando os meus joelhos tocam o chão. Louvado é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Na oração você tem acesso imediato ao Criador do universo. Não há necessidade de marcar hora. A atenção dele é totalmente para você, completamente para você. O tempo dele é ilimitado para te ouvir. Saiba de uma coisa: a sua voz tem importância no céu, tem importância no céu. A sua oração impressiona a Deus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Moisés ficou na fenda. Temos cerca de 26 sinônimos para fenda, mas vamos ficar com fenda, brecha e abertura. O que representa a fenda? Fenda é o lugar onde temos que ficar, o lugar da obediência que agrada a Deus. Fenda é o lugar onde ficamos escondidos e salvos na presença de Deus. Fenda é o lugar que nos abriga para sentirmos a mão protetora do nosso Deus. Fenda é o lugar seguro para vermos a glória de Deus. Fenda é o lugar onde estamos protegidos da luz estonteante do nosso Deus. Salmo 36, versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos luz. O hino diz: deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Uma certa vez, uma professora fez uma pergunta aos seus alunos. E nessa pergunta ela vai no estilo e pergunta para os meninos, para as crianças: alguém aqui sabe aonde é o inferno? O menininho levantou a mão e disse: professora, eu sei. O inferno é lá na minha casa. Meu pai bebe, ele bate na minha mãe, bate na minha irmã, quebra todas as coisas. O inferno é lá na minha casa. A professora ficou sem graça, desconversou, ficou com aquilo entalado na garganta. Ela foi para casa, passou-se um bom
tempo, a professora volta novamente com uma nova pergunta: alguém aqui sabe onde é o céu? O mesmo menino levanta a mão e diz: professora, eu sei, o céu é lá na minha casa. A professora diz: eu não estou brincando. E ele disse: eu também não. O meu pai aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Ele não bate na minha mãe, ele não bate na minha irmã, ele não quebra mais as coisas. O céu é lá na minha casa, porque ele deixou a luz do céu entrar. Louvado é o nome do Senhor. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Ahu, ahu, ahu. Oh, glória a Deus. Uma certa vez, um acendedor de lampiões, levava uma vida difícil e instável. Quando ele aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, um ex-amigo passou a ridicularizá-lo pelo seu novo estilo de vida. O acendedor de lampiões, ele disse: existe apenas uma explicação que eu posso dar para isso. Quando eu sigo pela rua apagando os lampiões e olho para trás e vejo tudo escuro, assim era a minha vida antes de conhecer Cristo, apagada, escura, tenebrosa. Mas quando continuo a seguir pela rua, os lampiões adiante de mim iluminam o meu caminho. Assim é a minha vida com Cristo. Aí o ex-amigo perguntou: e depois que você apaga todos os lampiões? Depois que eu apago, o dia vai clareando, vai clareando. Provérbios 4:18, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, deixa a luz do céu entrar na sua vida, deixa a luz do céu entrar nessa noite no teu coração, e você vai ver a diferença da glória de Deus na sua vida. Moisés viu a glória de Deus na fenda. Saulo de Tarso, ele foi subitamente cercado por um resplendor de luz do céu. Agora é minha imaginação. É como se Jesus abrisse o kit de ferramentas, a caixa de ferramentas. Ele olha para Saulo e pega uma chave de fenda e ele diz: eu vou apertar esse Saulo. Ele está muito folgado para o meu gosto. Eu vou colocar ele do jeito que eu quero. E aí esse Saulo, no capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que ele tinha cartas do sumo sacerdote. E ele está saindo de Jerusalém para Damasco, cerca de 240 quilômetros a cavalo. Ele não queria descanso, não queria nem que os cavalos bebessem água. Ele queria encerrar os crentes no cárcere, prender. Ele ajudou na morte de Estevão, e devido a esse acontecimento, os crentes começaram a fugir. E Saulo agora pega os cavalos, pega os soldados, pega uma tropa, e ele está indo. Quando ele vai chegando perto de Damasco, um resplendor de luz do céu o cercou, o derrubou. Literalmente, Saulo caiu do cavalo, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo fez aquela pergunta de malandro, sabe? Que ele já sabe a resposta, mas ele quer perguntar mesmo assim: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Levanta-te e você vai entrar na cidade, e lá te será dito o que você tem que fazer. Saulo levantou tremendo, chorando e cego não enxergava. Pegaram ele pelas mãos e levaram. E aí Deus vai e fala com Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor, homem de honra. Ahu. Eis-me aqui, Senhor. Ananias, vai à rua direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando. Ananias vai: Senhor, esse é muito perigoso. Senhor, esse é o temível.
Senhor, Ele tem cartas nas mãos, Ele vem aqui para acabar com a gente. Quando nós questionamos as coisas com Deus, parece que Deus fez uma avaliação errada. Parece que Deus não sabe tudo da nossa vida. Parece que o nosso Deus é um Deus limitado. Não, Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus está por dentro do que está acontecendo na sua vida. E nessa noite, Ele vai deixar a luz do céu cair sobre a sua vida. Se você está fraco, seja fortalecido nessa noite. Se você está caído, o Senhor vai te colocar de pé. Se você está enfermo, seja da planta dos pés até o alto da cabeça. O poder de Deus pode queimar essa doença e a sua boca se encher de riso e o nome do Senhor ser glorificado e nascer um novo testemunho para a glória do nome do Senhor. Aí Ananias vai, Senhor, e recebeu uma injeção de ânimo, tá bom. Ananias foi, procurou a rua direita, procurou a casa de Judas, e de repente quando ele chega, ele não falou assim, e aí Romano, e aí cara, beleza? Não, é uma das partes mais lindas que eu acho. Ele abre a porta, Saulo estava chorando, Saulo estava orando, falando com Jesus, estava ali cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. E aí Saulo abre a porta, e aí Ananias abre a porta e ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. O Senhor quer visitar o teu coração nessa noite. O mesmo Paulo que levantou transformado, ele disse em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Homens de honra estão unidos em oração. Homens de honra desejam intimidade com Deus. Homens de honra ficam na fenda esperando o melhor de Deus. Homens de honra se alegram com aquilo que têm visto e ouvido do Senhor. Homens de honra são aqueles que fazem um pedido ousado: Senhor, mostra-me a tua glória. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Glórias, glórias ao nome do Senhor.